por exemplo, assim, eu tenho um amigo que é médico, que faz 30 anos que ele fuma maconha. E faz 30 anos que a gente tem amizade, eu acho que ele é a mesma pessoa. É esquisito isso. Em compensação, outros que eu conheço. Mas ele é dependente químico? Ele tem prejuízo? Ou ele faz uso recreativo de maconha? Olha, eu estou falando da doença. Quando o jogo de maconha na mesa, eu me assustei, né? O que não quer dizer que ele seja. Então, o que não quer dizer que ele seja dependente químico. Tem que ter o diagnóstico. Quando a gente fala de uso, de novo, aí volta para a questão do uso, né? Vamos lá. Talvez tenhamos pessoas que têm, sei lá, 60 anos nessa sala que bebem desde os 18 e que continuam, mas não fechou o diagnóstico. Não é, a gente não está falando de doença, a gente está falando de um comportamento. Tijolão dá medo, te entendi, né? Era um tijolão de maconha. Não, mas eu não vejo estranho, assim, porque 30 anos o camarada usando aqui, ele é a mesma pessoa. Ele faz cirurgia e tudo, cara. Depois me passa o nome para eu nunca fazer. Por via das dúvidas, por mais que ele seja bom. Ele só fuma pra relaxar. Como é que o médico... boa pergunta. Como é que o médico faz o diagnóstico de dependência química, gente? Como é que é feito o diagnóstico? Né? Da onde se fala, você não é, você é... Como é que eles fazem isso? Como é que o médico... Segue o DSM? Muito bem. Segue o DSM. Você sabe o que é DSM? Não sei. Me DSM, é um código das doenças, gente. O DSM é um código de doença americana, onde está tudo lá direitinho, as características que o dependente químico deve ter para que seja considerado uma doença. O CID, no Brasil é o CID, na Europa é o CID. CID é a Classificação Internacional das Doenças, que é uma classificação igualzinho. Então, eu tenho que ter algumas características para dizer assim, isso é dependência química. Então, são características que tornam a pessoa, né, portadora da doença. O que é pior? Eu sempre faço essa pergunta. O que é pior? Beber de vez em quando ou beber todo dia? O quê? Depende da quantidade. Depende do quê? Eu estou partindo para baixaria, tá, gente? É cachaça, é uísque, é álcool. Tá? Não é suco. Depende da forma que se bebe. Tem gente que bebe de vez em quando, mas faz o binge. Isso. Exatamente. Muito bem. Boa lembrança. Gente, binge é uma palavra inglesa que fala, tem gente que bebe em grande quantidade num curto período de tempo. Não precisa beber todo dia. Você lembra daquele menino que estava voltando de uma balada, passou aqui na Paulista, atropelou o ciclista, arrancou o braço, jogou lá perto da casa da minha mãe? Então, minha mãe está aqui na frente, tá, gente? Ela veio aqui. Meu sobrinho veio, mas ele falou que ele não queria ser identificado, ele tem algum lugar aqui, eu não sei onde, mas eu vou procurar ele. A minha amiga Andréia, que está ali, caladinha, muito bem, né, Andréia, terapeuta ocupacional? Muito bem, obrigado por ter vindo. Então, assim, realmente, vocês estão certíssimos. Tanto faz, gente, o que dá a noção para a gente de doença não é quantidade, é o prejuízo. De repente, o teu amigo fuma um tijolo e não tem grandes prejuízos, ou talvez não tenha prejuízo nenhum. Quem sou eu para falar de alguém que eu nem conheço? Mas, de modo geral, é o prejuízo que dá o formato para a gente daquilo que faz mal. Então, por exemplo, esse cara que arrancou o braço do ciclista, até onde eu li, ele não era dependente de álcool. Ele foi para uma balada, jovem, dirigiu alcoolizado, bebe de vez em quando, bebeu bastante naquela noite, atropelou alguém. Eu costumo falar assim, eu prefiro uma colada do dia a dia, porque ele já sabe a quantidade, ele sabe onde vai beber, como não causar tanto prejuízo, vai beber em casa, vai morrer de cirrose, não vai matar ninguém. É outra pegada, né? Países mais sérios, países europeus, desenvolvidos, eles estão levando em consideração muito esse tipo de bebedor, que é o bebedor em binge, que é grande quantidade no curto período de tempo. Binge é tomar fogo. Hã? Binge é tomar fogo. De vez em quando, geralmente jovem. No Brasil, gente, quem bebe em binge, 89% das pessoas que bebem em binge tem entre 19 e 24 anos. Ou seja, é gente que está
começando a dirigir, começando a sair, começando a beber, começando a vida, que vai atropelar alguém, vai ser criminalizado, vai perder perna, vai perder braço, vai ficar aleijado. Então, assim, a nossa população paga um preço muito alto pela libertinagem comercial que o Brasil tem com relação ao álcool. A gente vende em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Eu viajei com a minha mãe há pouco tempo, e aí a gente estava num outro país, que a pessoa falou pra gente, o Brasil, a pessoa que lá do outro país falou assim: o Brasil é muito confuso pra gente. Foi no Chile. Ele falou assim: o Chile, vocês vendem bebida em tudo quanto é lugar. Aqui, se o estabelecimento vende comida, ele não pode vender bebida. Se é um mercadinho, uma padaria, não pode ter cerveja. Por quê? Porque comida é uma coisa, bebida é outra. Álcool é uma substância psicoativa. Eu não posso vender álcool na mesma geladeira que tem Coca-Cola, a latinha está embaixo. Como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É diferente. Funciona diferente no cérebro. A gente está educando a nossa população de uma maneira muito torta, muito doente. Tudo termina em cerveja, tudo termina num grande porre. Quem não bebe não é feliz. São vários conceitos que a gente vai passando e a gente, no dia a dia, a gente chama isso de dessensibilização. A gente acostuma tanto a ver o que está errado que tem um momento que a gente acha certo. Aí quando o cara fala pra gente: vocês são estranhos, vocês vendem bebida em lugar que tem comida. Eu fiquei pensando assim, é estranho mesmo. É estranho. Por que comida, né? Por que eu tenho que comprar, no mesmo lugar que eu tenho que comprar pão, eu vou vender cerveja? Ele falou que a lei lá é muito rigorosa. Ninguém pode sair na rua tomando bebida alcoólica. É dentro de um saquinho de papel. Se alguém for pego virando uma garrafa, vai pagar multa ou vai preso, dependendo de como a pessoa esteja. Ou seja, quer beber, quer encher a cara, fica em casa. Não vai sair por aí causando arruaça, causando confusão ou causando algum tipo de problema para quem nem está bebendo. Pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Então, sai na rua, tem um cara bebendo, virando uma garrafa, a gente passa e atropela a pessoa porque a pessoa atravessou a rua alcoolizada. Então, em termos políticos, o nosso país está muito atrasado. Muito atrasado. Né? Lá são 6 quarteirões. 10 quarteirões de onde vende bebida para a escola. Se o moleque quiser beber, moleque, eu estou falando faculdade, tá, gente? 18 anos. Se eu tenho 18 anos, faço faculdade, quero beber, são 10 quarteirões que eu vou ter que andar até o bairro mais próximo. Aqui, dentro da faculdade vende. Ou seja, para que eu vou estudar se eu posso encher a cara? É muito mais legal, prazeroso. É prazeroso. Tem aula chata, posso tomar uma enquanto termina essa aula. Aí tomo uma, tomo duas, na terceira aula legal, mas eu estou aqui chapado, fico. Fico. A Andréa mora do lado de uma faculdade, ela nem dorme. Quer dizer, mudou. Já está melhorzinho agora, né, Andréa? Ela morava do lado de uma faculdade que, na hora que a Andréa achava que ela ia dormir, começava o barulho, né? Começava a vender coisa. Do lado da faculdade. Se a gente fosse contar quantos alunos na faculdade, quantos fora, a matrícula está... Começava às 9 da manhã. Isso aí. Se é uma doença, então precisa de remédio? O que vocês acham? Sim. Sempre? Não. Nem sempre. Essa é uma regra, tá, gente? Nem sempre vai precisar de remédio. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as doenças são diferentes, os estágios são diferentes. Lembra da cebola? Volta para a cebola. Dependendo da camada que eu esteja, eu não vou precisar de remédio. Então, assim, eu tenho dependência química, eu vou tomar remédio. Não, calma. Menos. Ele toma 2 Rivotril, você só vai tomar 1. Por quê? Porque você é Renato, ele é Roberto, vocês têm idade diferente, a fase da doença é outra, então nem todo mundo precisa tomar remédio. Nem todo mundo vai tomar remédio. Isso é importante, senão o pessoal já chega com o pedido da medicação. Todo dependente químico precisa de remédio? É um pouco diferente a pergunta. Mas a resposta é a mesma. Não. Tá? Não. Nem todo dependente químico precisa de remédio. Mas eu tenho que lembrar das fases, das camadas da cebola. Dependendo da fase, talvez alguns precisem tomar, outros não.
Tomar o remédio dá alguma garantia? Evita a recaída? Não. Então por que a gente toma esse negócio? É uma ajuda, exatamente. A gente toma remédio na dependência química como uma ajuda. A gente está falando de medicina, de organismo, de cabeças diferentes. O remédio é para aumentar a chance dessa pessoa ficar sem a droga. Então, a garantia é essa. Você toma um remédio para ver se consegue ficar melhorzinho com a medicação do que sem ela. Só isso. Então não é garantia nenhuma. É uma doença curável? É isso, gente. O conceito de dependência química é que é uma doença incurável. Poxa, mas então... E fatal, né? Incurável, progressiva e fatal. Por quê? Por que não tem cura? O que vocês acham? Porque é só voltar a usar a droga e não. Mas por que a gente faz isso? Por que volta a usar? Se voltar... Mas desaprende a sentir prazer. Não, mas acho que está dentro das funções, né, de vida e de morte. Acho que... E aí, tendência... Tem uma explicação biológica, médica, para isso. Como se fosse a diabetes. Muito obrigado, volta, né? Aquele pâncreas que deixou de funcionar para produzir insulina, deixou. A gente não é de plástico, né? Que a gente troca uma peça. Às vezes até para trocar um órgão ali, mas cérebro não se troca. Até hoje não vi ninguém trocando de cérebro. Não tem ainda esse transplante, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: quando alguém se torna dependente químico, esse cérebro aprendeu que aquela substância é prazerosa. Aprendeu e não desaprende mais. Esse cérebro, ele se reorganizou para aceitar a droga como algo que seja prazeroso. Ele se reorganizou. O que isso quer dizer? O cérebro do dependente químico, ele não funciona igual ao cérebro de quem não é. Eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Então vou repetir. Eu, né, minha mãe, a gente é lá de cima do norte, tem uma comida lá chamada maniçoba. Talvez alguns daqui conheçam. André conhece, apesar de ser daqui de São Paulo. Maniçoba é uma comida que é feita da folha da macaxeira, da mandioca, parece uma feijoada. Se eu trouxesse uma panela de maniçoba, ela é horrorosa, gente. Ela parece que o cavalo fez cocô no nosso prato. Ela é horrível. Ela é horrível, uma pasta verde. Assim. Mas ela então. O que os olhos não veem, o estômago sente, né? E aí o que acontece? Ela é feia. O aspecto dela não é bom. E o cheiro, a maioria de vocês nunca sentiu esse cheiro. Então, se eu abrir essa panela aqui dentro dessa sala, eu sei que eu vou salivar, meu sobrinho vai salivar, André vai salivar, minha mãe vai salivar, Nazaré vai salivar também. Porque a gente já conhece o gosto. O nosso cérebro reconhece isso aí como algo gostoso, prazeroso. A gente vai ficar com vontade de comer maniçoba. Vocês vão dizer, credo, coisa feia. Não, não quero não. Igualzinho do cérebro do dependente químico. Igualzinho. O cérebro do dependente químico, ele reconhece a situação, o cheiro, o local, como algo que pode ser prazeroso, pode provocar prazer. Então, isso não apaga. Por mais que eu queira tirar da minha cabeça que maniçoba não é bom, eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Posso não querer, engordar. Se eu tomar esse negócio, se eu comer esse negócio, eu vou ficar com sono, eu vou botar bastante farinha lá do Pará Grossa, vai ficar uma papa que vai me dar sono. Mas porque eu sei, vocês estão imunes à maniçoba. Até o traficante trazer um pouco para vocês. Aí já era, tá todo mundo na minha mão. Se é incurável, então remédio é para a vida toda? Não. E aí? É uma pegadinha, né? Ó, mas não tem cura. Né? Não tem cura. Depende. Do quê? Do estágio, a cebolinha. Exatamente, é isso. Depende do estágio, gente. Então, assim, apesar da doença ser incurável,
eu não vou precisar do remédio a vida inteira, dependendo inclusive do diagnóstico que eu tenho. Então, eu sou dependente químico, não tenho outra doença por trás, só é dependência química. Então, quando é que eu vou tomar remédio? Dependendo da fase. Eu estou em síndrome de abstinência, vamos já falar disso. Eu estou com fissura, está muito difícil por causa da fissura. Então talvez o remédio seja importante. Sair disso, um remédio para quê? Para segurar o quê? Vamos já falar. Por que algumas pessoas têm mais medo do remédio do que do álcool e da droga? Meu Deus, vai passar remédio, olha, faixa preta. Remédio controlado, meu Deus, estou na psiquiatria. Já atendi um paciente hoje. Preconceito. Remédio de louco, médico de doente mental, eu, né? E no psiquiatra, então, meu pai, quando eu falei para ele que eu ia fazer psiquiatra, ele falou assim, você vai deixar de ser médico. Desse jeito. Ficou tão decepcionado na hora que eu falei, depois ele acostumou com a ideia, viu algumas vantagens depois de ter virado psiquiatra. Então, o medo tem a ver com preconceito, o medo tem a ver com a história da psiquiatria, o medo tem a ver com um monte de coisa. Não é só preconceito, tem um monte de médico mais maluco do que o paciente, né? Que acaba entrando, né, na questão do tratamento da dependência química e causando a pior coisa que a gente pode causar para um dependente químico: a perda da fé. Perde a fé. Porque o paciente vai dizer, o paciente fala assim, eu, de novo, em psiquiatra, igual aquele que me passou um remédio forte, que eu fiquei com cãibra, que eu tive dor no queixo, que eu não conseguia dormir, que eu fiquei chapado, nunca mais. E aí, para convencer essa pessoa que os médicos não são iguais, é difícil. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que a pessoa, quando ela admite que tem que tomar remédio, ela tem que admitir que é doente. E essa talvez é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade boa. Essa dificuldade é boa e é grande. Admitir a doença é o primeiro passo, né? Literalmente, dos 12 passos é o primeiro. Admitir. Eu tenho um problema aí. Tomar o remédio é sair da zona de conforto. Eu paro quando eu quiser, não faz tanto mal assim. E dizer assim, eu estou tomando remédio porque eu admito que eu não tenho controle sobre o meu comportamento em cima da droga. Eu admito, pronto. É difícil pra caramba. Aceitar isso é admitir a própria doença. Quem que está preparado de cara? Qual é o diabético? Qual é o diabético que recebeu o diagnóstico agora, vai tomar insulina, vai fazer, nunca mais vai comer doce? Não, vai ter muita recaída. Mas então, quando a pessoa está limpa há 6 anos, 10 anos, sei lá, e por algum motivo ela recaiu, e começa compulsivamente de novo. Aí usar. Aí ela acha que ela não está doente. Ela não admite ainda que está doente. Mas ela continua usando, só que agora ela não tem mais aquele prazer. O prazer não é o mesmo. Mas no outro dia, vamos dizer, ela entra naquela depressão, mas ela não admite que está doente. Então, olha só, vamos lá. A pessoa usa droga, parou de usar, voltou a usar e agora não está admitindo que está fazendo mal. Sente prazer, mas no dia seguinte está ruim. Isso é a negação, é a coisa mais comum do mundo no paciente, né? Então, voltou lá para trás, quando no começo não aceitava remédio, porque aceitar remédio é aceitar a doença. E aí o que a gente faz? A gente reza para o fundo de poço chegar. Papel da família nessa hora, cava junto. Cava ao redor para ver se o fundo de poço chega logo. Né? Que é a questão de deixar de ser facilitador, deixar de organizar a vida da pessoa. Perder o emprego, não vou ajudar a procurar outro. Perdeu o emprego, por que perdeu o emprego? Porque estava chapado, porque não foi trabalhar, porque não é tu que está bom no dia seguinte? Por que eu tenho que procurar emprego para ti? Por que eu tenho que admitir um monte de coisa que está errada como sendo certa? Quando a família faz isso, o cara cava um pouquinho o poço, a gente põe um cimento. Cava mais um pouquinho, põe outra camada, aí não chega no fundo de poço nunca. Né? Então, de cara, tá ruim, tá bom num dia, tá ruim no outro, deixa na cama passando fome. Tá com fome, levanta. Eu vou levar comida na cama? Quando eu estou doente, ninguém leva para mim. Por que a dependência química tem que ter um aspecto de uma doença como se fosse melhor do que as outras? Tem que pensar nisso. E a gente adianta o processo. Né?
Não é ser mal, é ser bom. É que a gente tem nossos conceitos de ser bom e ser mal, eles são muito tortos. A gente aprendeu que bom é quem faz, é quem ajuda fazendo. Às vezes a gente é muito melhor não fazendo nada. Mas considero que nesse caso a pessoa teria que tomar remédio, né? Tá vendo? Olha a minha cara. Depois a gente conversa. Para que servem os remédios na dependência química? Ajudar o quê? Hã? Baixar a ansiedade é uma coisa. O que mais? Tirar um pouco a vontade. Tirar o Regular o corpo, organismo. regular o organismo, Tirar a vontade. tirar a vontade. Tem tudo isso, exatamente. Tem remédio que tira a vontade, tem remédio que impede a pessoa a usar, tem remédio que tira a ansiedade, tem remédio que tira o quadro depressivo, que faz com que a pessoa precise da droga para aliviar a tristeza, o sofrimento da... Hã? Tem remédio antagônico, exatamente. Então assim, se a gente fosse dizer numa resposta só, a gente ia ter que fazer uma lista de um monte de serventia dos remédios para a própria dependência química. O que é síndrome de abstinência? Quem sabe? Isso é dependência. São sinais do organismo que o organismo emite pela falta da droga. Às vezes a É isso. pessoa, Sintomas que o organismo mostra que está faltando a substância. Então o organismo não produz essa droga. É, porque o organismo não produz. Vamos pensar assim, gente. Eu sempre faço essa comparação. O álcool, para a gente se tornar um dependente de álcool, são anos de treino. É igual a academia. Não adianta de vez em quando na academia que não vai funcionar. Tem que ir todo dia, viu, mãe? Porque ela perguntou para mim aqui no metrô, por que tu vai todo dia para academia? Para funcionar, senão não funciona, né? Então assim, para se tornar dependente químico, ou a pessoa se esforça, ou ela não vai se tornar dependente químico. É um treino. Imagina só, pense em alguém que não bebe aqui e vamos tomar uma, eu dou 1 litro de pinga. O que acontece com essa pessoa? Morre, como alcoólica. Morre, pode morrer. A Amy Winehouse morreu de coma alcoólico, mesmo ela tendo um histórico de ser dependente química. Ela ficou tanto tempo sem usar, ela ficou alguns meses internada, saiu e tal. Quando ela foi beber, ela tomou 3 garrafas de vodka. Morreu de intoxicação, coma, overdose de álcool. A gente não costuma falar a palavra overdose de álcool, né? Mas existe. Aqui, a síndrome de abstinência é o seguinte: para atingir, tem gente que toma 1 litro de pinga e anda, vai embora. Não cai não. Por quê? O corpo se acostumou, o corpo se adaptou, né? Tolerância. É igual a academia. Se a gente não vai para academia nunca, quer carregar o peso maior, a gente vai ficar todo entravado e vai ficar ruim. A gente vai acostumando, a gente vai aumentando o peso e vai conseguindo aumentar o peso. A mesma coisa acontece aqui. O que é síndrome de abstinência? Eu acostumei com aquela quantidade. Menos do que aquilo, meu corpo faz o contrário. O nosso corpo não se adapta à droga. O nosso corpo quer eliminar. De tanto eu treinar usando a substância, a droga, ele se adaptou e se acostumou. Ele permite que o corpo funcione mesmo com droga. Só que na hora que ele permite, ele se encaixa, ele se adapta. Na hora que a gente tira, ele não sabe funcionar mais sem a droga. E aí a gente entra na síndrome de abstinência. Eu vou tremer, eu vou passar mal, eu vou vomitar. Dependendo da droga, a síndrome de abstinência é diferente. Qual é o macete, pessoal, para a gente entender a síndrome de abstinência? Toda droga que estimula, na abstinência ela faz o contrário. Então, por exemplo, quem usa cocaína, quando cheira fica estimulado. Se deixa de usar, fica como? Deprimido, não sai da cama, não tem energia. Parece depressão, igualzinho depressão. Parece que tirou. Aí o que o dependente de cocaína faz para ficar bem? Cheira de novo. Levanta e fica fazendo isso. Né? O álcool, como é uma substância que relaxa, quando o paciente deixa de usar, ele faz o contrário. Ele fica ansioso, ele fica agitado, ele vê coisas na parede. Não tem nada de relaxante ficar sem álcool para quem está acostumado ao álcool. Você queria falar? Tem um prazo médico de
meses que isso passa, Sim. alguma coisa histórica? O prazo, quanto tempo dura, essa pergunta, quem está anotando, anota para mim aí, para a gente botar na próxima aula. Quanto tempo dura a síndrome de abstinência? É uma pergunta boa. Ela depende de vários fatores. A idade da pessoa, quantos anos a pessoa já vem usando aquela substância, a quantidade de substância que ela usava. Por exemplo, eu posso ser dependente de Rivotril, remédio para dormir. Eu tomo um comprimido de Rivotril há 10 anos. A minha síndrome de abstinência vai ser de um jeito. Eu posso ter uma abstinência de Rivotril tomando Rivotril há 6 meses, mas eu tomo 5 comprimidos. A pessoa que toma menos tempo, 5 comprimidos, vai ter uma síndrome de abstinência mais comprida e mais intensa, apesar de estar usando há muito menos tempo. Uma ordem de grandeza, tipo, nesse caso, dos 6 meses, seria mais 6 meses ou mais 2 Então, meses? na verdade, a gente nunca consegue fazer essa conta, né? Então, nós não temos assim, fechado, a síndrome de abstinência. De um modo geral, grosseiramente, a gente sabe que até 2 semanas a gente pode considerar síndrome de abstinência. Depois disso, vai caindo por terra chamar algumas coisas de síndrome de abstinência. Eu estou 2 anos sem beber, passei na frente de um bar, deu um negócio, vontade de vomitar, passei mal, síndrome de... Não é. Isso aí é fissura, isso é mal-estar, isso é qualquer outra coisa, mas não é mais síndrome de abstinência. O meu corpo já está sem a droga, já desintoxicou. As desintoxicações, pessoal, de um modo geral, 1 mês está ótimo. E onde encaixa a SAD, que é aquela síndrome de abstinência demorada? Então, a SAD, ela existe muito mais em teoria do que na prática. Se tu pegar a CID-10, a DSM, não tem. A gente não é muito mais um conceito. Mas ela é comprovada que existe. Sim. E aí a gente vai pensar em outras coisas. O quanto que essa pessoa tratou, o quanto que essa pessoa tem droga, por exemplo, os alucinógenos, eles podem dar flashback. E aí, às vezes, o nome da coisa pegou outra característica. Mas a síndrome de abstinência demorada é um grande debate. O quanto que isso realmente existe. O que a gente sabe fez a desintoxicação, não é mais síndrome de abstinência. A gente poderia pensar em mecanismos de ação psíquicos. O meu psicológico produz coisas muito parecidas, como um pedido de socorro, para que eu pudesse voltar a usar. Mas não é mais uma coisa biológica. Desculpa. Uma pergunta é mais ou menos esse síndrome de abstinência é puramente biológica, no sentido Então, é isso. ou tem uma coragem psicológica? E aí entra essa resposta. Eu estou falando aqui do que é puramente biológico, por isso demoraria 2 semanas. Quando entra essa discussão da demorada, é que teria um fundamento psicológico. A minha cabeça vai lá e produz algo muito semelhante a isso. Gente, a nossa cabeça é capaz de tudo. Tem mulher que acha que está grávida, produz leite só porque achou. Mas biologicamente, Biologicamente é um tempo legal. Doutor, rapidinho, um jovem de 20 e poucos anos que usa crack, há uns 5, 6 anos, essa síndrome de abstinência, ele pode vencer sem remédio, simplesmente não usa. Então, olha só, qualquer síndrome de abstinência pode ser vencida sem remédio, qualquer uma. Por que a gente passa remédio? Dependendo da droga, existe risco de morte. Quem mais mata na síndrome de abstinência é o álcool. E os opioides, heroína, as síndromes de abstinência são muito intensas, né? Crack pode ficar sem medicação? Pode. Qual é o grande problema? Ela passa. O que acaba acontecendo é que se for uma síndrome muito ruim, muito insuportável, que provoque muito sofrimento, uma pessoa não banca até o final, ela põe no mundo e vai usar. A gente acaba medicando as pessoas para síndrome de abstinência para que elas não desistam do tratamento, para que o tratamento seja mais tolerável, para que essa fase passe e a gente não sofra tanto. Mas por isso. Daniel? Oi. Posso falar? Pode. Então, eu tive um alcoolismo assim, muito forte e tal, e progressivamente cheguei no álcool Zulu e daí fui internada. Depois que eu saí da internação, nesses 17 anos, eu nunca mais tive vontade de beber, eu não tive síndrome de abstinência, isso é natural? A gente tinha que fazer um estudo contigo para você. Eu não tive vontade de beber. Então, a vontade é outra coisa.
Agora, a síndrome de abstinência, vamos lá. Tem gente que não tem porque já está na clínica, já foi medicado e aí nem chega a ter. Por exemplo, quando eu trabalhava em pronto-socorro, o paciente chegava alcoolizado, a família falava, olha, ele toma meio litro todo dia, meio litro de pinga todo dia. Então a gente já começava a medicar antes do surgimento da síndrome de abstinência para evitar que a pessoa tivesse o quadro mais difícil, mais piorado. E eu não tive nenhuma medicação. A pergunta vai chegar já já. Vamos, tá aqui, é uma das perguntas que eu botei aqui, já responde essa. Vamos lá. O que é fissura, gente? Hã? Mas o que é fissura? É um desejo incontrolável. A melhor maneira, uma agonia, é isso, né? A fissura é o termo mais legal, é um desejo incontrolável. Então, assim, sabe aquele desejo de grávida? Vezes 10, vezes 100, vezes 1000, né? Ou eu cheiro crack e a criança nasce com cara de pedra, algo assim, sabe? Então, é um desejo muito intenso. Então, que é o maior inimigo, um dos maiores inimigos do dependente químico. Quando veio, eu lembro que uma das melhores explicações que eu tive de um paciente foi: quando eu estou com fissura, Daniel, é como se fosse uma fome que a gente come qualquer coisa. O que passar na frente eu como. Quando está fome de verdade a gente não escolhe, né? Ah, tem isso, tem... fome a gente come o que tem. A mesma coisa nesse sentido. O dependente químico, na fissura, eu prefiro um uísque 12 anos. Não tem, dá o álcool Zulu, que é o que vai. É isso. Fissura é isso. Um desejo incontrolável, que é super complicado nesse sentido, né? A gente precisa resolver o desejo ali na hora. Toque, transtorno obsessivo. Ah, não. O toque, mas eu entendi a tua comparação. O toque, essa obsessão, né? Eu preciso realizar aquele ritual ou vai acontecer uma coisa ruim. Isso é o toque, né? Um pensamento obsessivo que leva a um comportamento compulsivo. Por isso que lembra a dependência química às vezes. A grande diferença é que no toque não é prazeroso. Não tem prazer. A pessoa lava a mão chorando de raiva, porque ela sabe que não precisa lavar a mão. Não tem necessidade de lavar a mão. Eu sei que minha mão está limpa, mas eu não consigo. O usuário, ele tem envolvido, pode ter um arrependimento imediato, mas na hora que vier a vontade, o desejo para ter o prazer passa por cima de qualquer outra coisa. O que é recaída, pessoal? Quando volta mais o padrão de uso. Estudou antes de vir para cá. É isso mesmo. Recaída é quando a pessoa volta ao mesmo padrão de uso. Isso aí, gente, recaída, para médico é uma coisa. Nos grupos de mútua ajuda, AA, NA, não precisa voltar para o padrão de uso. Eu estou limpo há 2 anos que eu não bebo. Tomei um cálice de vinho, recaída. É algo. É lapso, né? Para a gente da medicina, da psicologia, a gente chama isso de lapso, né? Por quê? Os grupos de mutuajuda, eles dão um outro enfoque e, obviamente, dão outro suporte que o médico não dá. Se eu falar para o meu paciente que tomava uma garrafa de uísque, que ele tomou um cálice de vinho e agora voltou a estacar zero, talvez ele vá embora. Num grupo de AA, essa recaída pode ser feita por um monte de outras coisas, volta na reunião, volta aqui com a gente, funciona e vai ser um reforçador para esse cara voltar na próxima reunião. Diferente da consulta. A consulta é 1 hora, acabou. O próximo paciente vai entrar. E eu não vou acompanhar, esse cara vai estar sozinho. No grupo não está sozinho. Provavelmente vai ter gente por perto, um padrinho que acolhe, então o conceito fica diferente, inclusive por conta disso. Para diferentes problemas existem diferentes remédios? Sim, a gente falou que as drogas funcionam de maneira diferente, que os remédios também funcionam de maneira diferente. O grande problema é a gente saber qual é a droga, qual é o problema, como é a pessoa, achar o remédio que consiga abraçar tudo isso da melhor maneira possível para que a pessoa sinta-se confortável no tratamento,
O remédio não pode ser prazeroso, senão o paciente vai dizer, pronto, né? Resolveu. Para que eu vou comprar se minha mãe compra? Né? Para que eu vou na biqueira se eu tenho na farmácia? Não pode, mas eu não gosto de tomar remédio. Não é para gostar, não. Remédio não é para gostar de tomar remédio. Ou eu não gosto, não é para gostar. Não é para ser prazeroso. É para tirar o desprazer que talvez a ausência da droga provoque. Só isso. Qual o melhor tratamento para dependência química? Individual, aquele que funciona, depende da pessoa, todas as respostas acima estão corretas. É isso mesmo, gente. O melhor tratamento para dependência química é aquele que funciona. E como é que vai funcionar? Só vai funcionar se fizer sentido para a pessoa. Esse que é o grande problema, né? Eu tenho que organizar essa cabeça para que ela entenda a necessidade de se tratar, e aí vamos atrás do que essa pessoa quer de tratamento. Se eu forçar a barra, porque eu, Daniel, tenho o melhor tratamento, meu remédio é o melhor, não vai, eu sei que não vou funcionar para todo mundo. Eu sei que tem gente que não gosta do meu tratamento. Vai uma vez, não, muito chato, não fala muito, não quero isso. Quero outra coisa, quero ser internado, quero, sei lá, ele falou de NA, não gosto. Eu vou falar daquilo que eu acho que funciona para algumas pessoas. Para outras, quando eu percebo que não é a língua da pessoa, eu tento preservar e eu tento entender que é uma outra pegada, né? Mas o que você é? Você é radical, é álcool zero, droga zero, ou você é redução de danos? Perguntam muito para mim, né? O que eu sou? Não sou nada, sou o Daniel, não sou uma coisa nem outra, né? Então assim, a gente vai escolher aquilo que combina com o paciente. Tem gente que fala assim, Daniel, eu vim para tirar cocaína, eu não vim para parar de fumar maconha. Tá bom. Eu vou fingir, gente. Eu finjo que eu aceito isso e vou levando a pessoa até a hora que eu tiro tudo, né? Inclusive tabaco. Adoro tirar tabaco quando a pessoa já largou tudo. Mas se eu for radical e forçar o tratamento que eu quero, não vai dar certo, porque não é o que eu quero, é o que faz sentido para aquela pessoa. O difícil é a gente encontrar o que faz sentido para a pessoa. Essa é a parte mais complicada. Tem uma coisa que eu trabalhei numa clínica de internação, que era da Unifesp. Não existe melhor tratamento, mas um tratamento que funciona muito, muito bem, chama modelo Matrix. Eu não sei se vocês conhecem esse modelo. O modelo Matrix é um modelo de internação, um modelo de tratamento que ele oferece tudo que for possível ao mesmo tempo agora. Então ele vai oferecer psicologia, ele vai oferecer terapia ocupacional, ele vai oferecer médico, ele vai oferecer remédio, ele vai oferecer um suporte religioso ou espiritual, ele vai oferecer grupo de 12 passos, ele vai oferecer o que for possível. Então, nesse sentido, o Matrix, ele dá para o paciente um leque de possibilidades que vão fazer com que o paciente, em alguma dessas coisas, aí ele grude. Olha, eu não gostei de remédio, eu não gostei do médico, mas eu gostei dessa psicóloga. E aí ele gruda na psicóloga. E aí funciona por quê? Porque de tudo que a gente ofereceu, isso funcionou. Qual é o maior erro do dependente químico na hora de procurar tratamento? Quando a gente pergunta, você já foi no NA? Já? Não gostei. Você já foi na igreja? Você gosta? Foi uma época, foi bom, porque até um tempo limpo, mas depois eu parei. E remédio? Eu já tomei. Ele nunca fez tudo ao mesmo tempo. Ele queria ir uma vez na reunião e estava bom. Ele queria tomar um remédio de manhã e tá bom, estou tratando, porque eu tomo uma pílula de manhã. Passou 6 meses tomando, o remédio não foi bom não. O que muda, o que realmente faz diferença no tratamento da dependência química é mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de limpeza, né? Limpeza de várias coisas. Quando a gente oferece esse leque, é no sentido do paciente grudar em algo que faça sentido para ele. Eu sempre conto as histórias lá acho que eu contei outra vez, vou contar de novo rapidinho. Então, aonde eu trabalhava tinha esse modelo Matrix. Lá em São Bernardo, na enfermaria da Unifesp. E aí, a gente oferecia para o paciente tudo isso que eu estou falando. Então, durante o dia, a equipe técnica, à noite, os conselheiros de mútua ajuda. Muitas das vezes não fazia sentido nenhum para os pacientes o tratamento diurno. À noite,
entravam os conselheiros, pessoas que tinham usado droga, que fizeram curso de aconselhamento e que chegavam com uma outra pegada, que não é a minha. Eu não posso oferecer o que eu não tenho experiência em uso de drogas, eu tenho experiência em tratamento, não em uso. Então, às vezes, não tem identificação. O médico falou um monte de bobagem aqui, mas quando o Claudinho chegou à noite e falou da história dele, e eu vi que aquele cara já tinha passado pelo mesmo que eu passei, gostei do Claudinho, fez diferença, né? Então, ao mesmo tempo, esse cara pode gostar do médico, pode gostar do remédio, pode gostar da... Eu vou falar da terapia ocupacional. Eu lembro sempre da Maria Eugênia. Minha mãe conheceu a Maria Eugênia. Maria Eugênia ficou, as 3 vezes que ficou grávida, ela usou crack. Ela usou crack durante 12 anos. 12. Então, cuidou dos filhos, entre aspas, usando crack. E aí, nada estava fazendo sentido ali no tratamento para ela. Já estava 2 semanas, era minha paciente, estava encapetada, né? Não conseguia conversar com ela, não tinha remédio que desse conta, até que ela foi fazer um trabalho manual na terapia ocupacional, uma coisa que fazia sentido para ela. Ela escolheu fazer Ai, André, me ajuda aí. É um negócio de papel que fica todo cheio de coisinhas assim. Hã? Não. Cola na madeira, aí depois passa um negócio assim de crack. Isso. Esse negócio aí. Craquelagem. Craquelagem. Isso. Então, fez sentido para ela. Pelo seguinte, enquanto ela estava fazendo esse trabalho manual, ela começou a lembrar que ela não recordava a última vez que ela tinha feito algo para a filha dela. E essa caixinha ela estava fazendo para dar porque estava chegando o dia do aniversário da filha. Finalmente ela se percebeu como uma mãe que não estava sendo mãe há muito tempo. Aí ela chorou. Aí ela ficou mal. E aí ela falou assim, agora eu entendi por que eu estou aqui, por que eu estou tratando. Teve outras pessoas que passaram por lá, fizeram as craquelagens, não fez sentido nenhum, não foi porque mandaram. Para ela foi isso que fez a diferença. E aí o tratamento começou de verdade naquele momento, quando fez sentido para ela. Tinha outro que também, assim, a gente tinha um professor de salsa, a Alessandra, que foi uma idealizadora a senhora assistiu, né? A gente tinha um professor de salsa, a Alessandra foi idealizadora, maluca, cheia de ideias inovadoras, colocou um professor de salsa. Falei, Alessandra, não vai dar certo, não vai de salsa aqui. Se alguém descobrir que a gente está com esse luxo todo, vão matar a gente, né? Só que faltava. Além de tudo que a gente já oferece, ainda tem um professor de salsa. Não, vamos tentar, vamos fazer. Aí os pacientes não gostavam, cara. Chegou aquela história de salsa, tudo era obrigatório. Não tem essa história de faz o que quer. Passa só um mês, vai escolher? Não, vai fazer tudo. Aí os caras lá tudo com uma vantagem, né? Fazendo aula de salsa. Mas aí teve um que falou assim, Daniel, sabe que aconteceu uma coisa muito maluca hoje naquela aula de salsa? O que foi? Eu achei graça de mim. Eu achei graça do meu erro. Eu não acho graça de mim. Eu não me acho engraçado. Eu erro, fico frustrado, fico irritado e bebo para aliviar. Tem uma outra coisa também que aconteceu comigo. Eu não lembro a última vez, e se eu já dancei sóbrio? Eu dancei sóbrio. Eu ri, porque todo mundo ia para um lado e ia para o outro. Eu estava tudo errado. Eu achei engraçado isso. Aí, adivinha como foi a despedida do cara? Porque aí passava um mês, 40 dias, e o paciente vai embora. Ele falou assim, eu quero ir embora, mas o que fez sentido para mim foi a aula de salsa. Eu posso fazer uma apresentação para minha esposa? Pode, vai. Eu posso chamar os meus amigos que ensaiaram? Pode. Aí botou uma poltrona, a esposa ficou sentada, um monte de homem dançando assim para ela. E deixou o máximo, mostrar para ela que ele tinha aprendido uma dança, que ele sabia a coreografia, todo mundo rodava junto. Foi lindo, né? Olha só, se me contasse que aquele cara, carrancudo, mal educado, grosseirão, passar 40 dias, ia terminar se despedindo, dançando salsa, eu não ia acreditar. Não foi remédio, não foi terapia ocupacional, não foi um médico, foi a tal da aula de dança. Quando a gente consegue oferecer um monte de coisa ao mesmo tempo, aumenta a chance da gente... Imagina só, tem uma trave, tem 12 pessoas chutando a bola, alguém vai fazer gol. Alguém acerta, né?
pode ser que ninguém acerte, pode ser. Mas quanto mais gente chutar, mais fácil talvez acertar. Para terminar essa história dessas experiências, tinha a Maria, que era a nossa assistente social, que fazia uma sessão de relaxamento. Eu, super preconceituoso, quando eu vi na grade das coisas que a gente tinha para oferecer, eu falei, não, espera lá. Era só o que faltava, relaxamento. O povo relaxado, o povo, né, já passa o dia dormindo, agora vai ter um relaxamento aqui. Aí eu fui lá, Alessandra, tem certeza? Relaxamento? Não, põe outra coisa, põe o cara para fazer alguma coisa, sei lá, um esporte, uma corrida. Relaxamento? Ela falou, no esporte já tem, corrida já tem, põe relaxamento também. Tá bom, bora ver. Aí a Maria ia lá, ligava o rádio, todo mundo deitado no colchonete. Aí eu já passava meio com aquela cara, eu não acreditando, né? Não, o povo está roncando aí, ó, isso aí não é relaxamento, isso aí é folga, isso é sono, né? O povo está se aproveitando da inocência da Maria, a nossa assistente social. E aí, um dia um cara me chamou, foi no dia um paciente me chamou, no dia da visita, a família não tinha ido visitar ele. Estava irritado, estava nervoso. E aí ele falou, Daniel, eu tô meio magoado, minha mãe não veio. Eu falei, então, ó, eu vou ver as outras famílias, depois eu converso contigo. Isso demorou 1 hora, mais de 1 hora. Quando eu fui conversar com ele falou assim, eu já estou melhor. Na verdade, eu estou bem. O que você fez? Ele falou, eu fiquei pensando naquela música que a Maria toca no rádio, e eu fiquei pensando em tudo que a Maria fala. Fecha os olhos, respira fundo, imagina você num lugar bonito, no lugar da sua infância, que você gostava. Ele fez todo o exercício que a Maria tinha ensinado. E não ficou mais irritado. Ele aprendeu a dar conta da irritabilidade com aquela aulinha simples que a Maria, assistente social, tinha ensinado para ele. E eu falei, o negócio funciona. Vou ter que dar o braço a torcer. Funciona. Relaxamento funciona. Comprovação de novo. Quando a Maria saiu de férias, aumentou o consumo de Rivotril. Na enfermaria. Ela saiu de férias, as pessoas ficaram mais nervosas, porque não tinha mais o tal do relaxamento, que ninguém sabia fazer igual ela. Como é que eu posso confiar no que o médico diz? E se ele estiver apenas colecionando pacientes? Aí o médico faz isso. Eu tenho um barato, gente. Tem gente que bebe, tem gente que cheira. Eu adoro dar alta. Vai embora, já foi. Então um dos meus baratos é esse. Mas eu concordo, isso aqui foi um paciente que me questionou. Como é que eu posso confiar em ti? Como é que eu nem te conheço? Quem marcou a consulta foi meu pai, nunca te vi antes. É difícil. Então acho que entra aqui muito da empatia que a gente tem pelo médico, confiança que a gente tem no médico e essa percepção do que o médico está trazendo como tratamento para a gente. Se a gente não tem isso, fica mais difícil. Posso dar um depoimento sobre exatamente isso? Esse assunto aí? Deixa para as perguntas. Deixa para depois. Mas segura. Tá. E aquele que a gente combinou, do fala bem de mim, eu te dou R$10. Foi tudo combinado, tá, gente? Obrigado, Nazaré. O que é comorbidade, gente? Diagnóstico psiquiátrico que um paciente pode ter. Dependente químico. Alguém falou alguma outra coisa? Outras doenças. Comorbidade é quando a gente tem 2 doenças convivendo na mesma pessoa. Não, a gente quando fala em comorbidade e dependência química, normalmente a gente pensa, tem a dependência química e tem uma outra doença psiquiátrica. Não precisa. Se eu sou dependente químico e sou diabético, eu tenho uma comorbidade. Tá? Não precisa ser da psiquiatria. Qual é o grande problema da comorbidade? A doença, a dependência química, ela aumenta a outra doença, e a outra doença aumenta a dependência química. Elas coexistem, uma alimentando e piorando a outra. Então é muito importante a gente saber disso. Exemplo de comorbidade, gente. O mais comum que é a depressão. Vamos pensar no usuário de álcool. Eu bebo para aliviar a depressão. Quanto mais eu bebo, mais perdas eu tenho. Eu perco família, eu perco emprego. Tudo isso que eu vou perdendo por causa do álcool, que era para aliviar a depressão, me deixa mais deprimido. Eu tenho que beber mais. E aí eu não saio disso. Mais depressão, mais álcool, mais depressão, mais álcool, mais depressão, mais álcool. Então eu não consigo viver deprimido e sem o meu álcool. Alguém levantou para isso? Porque sempre tem uma questão assim. Como tem comorbidade, eu tenho que tratar primeiro a comorbidade para depois tratar a dependência.
É junto. A gente tem sempre que tratar junto. Então, assim, é depressão? Olha só, se eu estou em síndrome de abstinência, eu devo estar hospitalizado, é diferente. Mas eu estou tratando alguém que é usuário de droga, dependente químico, é um dependente químico que tem uma comorbidade. Eu trato junto. Por quê? Tratando junto, eu aumento a chance dos dois tratamentos fazerem sentido. Vamos pensar assim, eu quero tratar a depressão, mas eu vou manter o álcool. Mas o álcool leva a depressão, eu vou ficar enxugando gelo. Eu vou aumentar o antidepressivo e a pessoa continua bebendo. Como é que o antidepressivo vai fazer efeito se aquele cérebro está cheio de cachaça, cheio de álcool? Não vai funcionar. Doutor, só tira uma dúvida minha, por gentileza. Eu aprendi que como psicólogo, como conselheiro terapeuta, eu jamais posso identificar a comorbidade num paciente e eu não sendo psiquiatra. É correto isso? Diagnóstico. Como diagnóstico? Diagnóstico. Apontar alguém que tem... Porque eu acho que a pessoa tem comorbidade porque eu não sou psiquiatra. Então, vamos lá. Eu como enfermeiro, eu como psicólogo, eu como terapeuta ocupacional, qualquer outra profissão, tu pode levantar uma hipótese, tu pode ter uma suspeita e falar assim, vamos pensar, tu está numa clínica, tu trabalha numa clínica, tu pode falar para o médico, olha, esse cara não é bipolar? Você evolui para outro lado. Evoluir não. Então, tu pode evoluir falando dessa suspeita, mas o diagnóstico só vai fechar quem dá é o médico, como qualquer outra doença. Então, doutor, mas aí pode ser o dependente químico, pode ter bipolaridade, então. Sim, vamos lá. O dependente químico pode ter bipolaridade? Sim. Qualquer doença. Olha só como é complicado. Uma pessoa que é bipolar, na fase de euforia, ela pode ficar mais predisposta a usar substâncias. E aí, nem é dependente químico, mas quando está na pior da fase, usa um monte de coisa. E aí, esse monte de coisa leva a um quadro depressivo. Aí eu já não sei se é bipolar mesmo, se é o próprio... Vamos pensar, o que a cocaína faz? Ela não dá um efeito excitatório e depois não está deprimido? Quando passa o efeito, fica igualzinho bipolar. É muito comum o usuário de cocaína ter diagnóstico de bipolar sem ser. Até porque bipolar entrou na moda, né? Então é muito comum receber diagnóstico de bipolar. Todo mundo é bipolar agora. O que a comorbidade tem a ver com o remédio da dependência química? Acho que tu já respondeu com a tua pergunta, né? Tem tudo a ver, né, gente? Se eu não tratar a comorbidade, fica muito mais difícil tratar a dependência química. Como é que eu vou tirar o álcool de alguém que está muito deprimido? Eu tenho que tratar as duas coisas junto mesmo, senão não vai dar certo, não funciona. Para qualquer doença, né? Então, eu quero tratar pressão alta no diabético. Eu tenho que tratar as duas. Primeiro eu vou estabilizar a pressão, para depois a gente passar o remédio para diabetes. As doenças estão corroendo uma a outra, piorando o quadro do paciente. Posso usar maconha para evitar recaída? E aí? Sei lá, no crack, na cocaína. Gente, aí tem duas respostas. Nenhuma das duas está certa nem errada completamente. Eu sempre digo, não faça isso. Porque a chance de você fazer isso eu não vou dar ideia para o paciente. Você trocar uma droga por outra. Você vai evitar uma recaída na cocaína e vai usar maconha e só trocou de substância, né? O paciente chega para mim, Daniel, eu estou fumando maconha, não estou usando crack. Tudo bem. Inicialmente eu vou dizer, nossa, legal, parabéns, né? Você está de parabéns. Porque assim, entre os danos da maconha, iniciais, tá? Os danos iniciais do uso da maconha e do uso do crack, eu prefiro que meu paciente fume maconha dentro da casa dele do que debaixo do viaduto crack. Porque o crack é uma doença, o uso do crack é mais violento, tem a ver com outras complicações que não são só o efeito da substância. Entre fumar maconha em casa e usar crack na rua, eu prefiro, mas eu não falo isso para o meu paciente. Por quê? Se eu falar, eu vou dar ideia. Eu não quero dar ideia para o paciente, eu quero que ele fique limpo, porque a doença não é a droga, a doença não é a substância, a doença é o comportamento. Então, assim, de cara, é melhor. Mas eu tenho que ter já
na sequência a resposta para outra coisa. Tá bom, ó, você está usando já um mês maconha, já não tem mais a recaída do crack, o que você vai fazer com essa maconha? Vai continuar usando? Então, na verdade, nem existe o menos pior. Mas a gente vai pensar desse jeito. Se for pensar em prejuízos, são prejuízos mais a longo prazo. Eu, como médico, ganho mais tempo para ajudar aquela pessoa do que se ele estiver usando crack, por exemplo. Então, assim, ó, por que muitas das vezes o cigarro é o último? E ó, cigarro é um dos que mais matam, né? É uma das drogas que mais matam. A gente falou no começo dessa palestra. Porque o álcool, o tabaco, ele mata, mas ele mata a longo prazo. Ele vai me dar tempo ainda de tentar tirar, ele me dá esse prazo, que talvez o crack não me dê. Então a gente deixa para depois. Redução de danos. Como saberei que o remédio pode ser para a vida toda ou só para uma fase? Eu queria colocar uma coisa. Eu fui viciado em cigarro 20 anos. É um depoimento? Segura um pouquinho que tem mais um aqui. A gente vai fazer isso no final. Vamos trabalhar. Da troca de uma droga por outra. Eu parei de fumar, só que aí eu entrei no açúcar. E assim, muito pesado. Aí eu criei uma obesidade mórbida na época. Porque, de novo, não é a droga, é o comportamento. Né? É muito cigarro, tudo tem que ser muito. A doença é a substância? Nunca será. A doença nunca será a substância. A doença é o meu comportamento frente às substâncias. Substâncias, comportamentos, hábitos. Né? Então, o teu exemplo é ótimo. Mesmo tirando droga, a gente não vai considerar o açúcar droga de cara, até que ele começa a fazer muito mal pra gente, né? Aí virou droga. Tu conseguiu transformar... Então, tu conseguiu transformar glicose em nicotina. Né? Conseguiu. Como saberei que o remédio pode ser para a vida toda só uma fase? Não saberei. Não saberei. Pode segurar a tua ansiedade. Eu não vou poder responder isso agora. A gente vai tirando essas camadas, essas cascas. Mas, Daniel, até quando eu vou tomar esse remédio? Filho, depende muito mais de você do que de mim. Vamos me tirar agora. Tu aguenta tirar agora? Se não aguenta, a gente não vai tirar agora. A gente vai segurar mais um pouco. Quem vai me falar? Óbvio que eu estou de olho, tá? Mas quem vai me falar a hora de tirar o remédio é você. Você está seguro? Sempre de pouquinho em pouquinho, não estamos correndo, muita pressa, a gente quebra o pote, vamos de pouquinho. Então é o que a gente acaba fazendo com o paciente, segura um pouquinho, segura. Então assim, não precisa nem achar que é para a vida inteira, porque provavelmente não será, nem também eu posso dar prazo. Por quê? Porque eu preciso ir tirando essas camadas, eu não posso transformar essa pessoa num número. 90% dos pacientes tiram remédio com 5 meses. Legal para os 90, e os outros 10? E se meu paciente está dentro dos outros 10? Aí eu dou uma informação errada. Ele vai dizer, poxa, mas o médico me enganou, ele falou que 5 meses eu tinha tirado esse remédio, já estou há 1 ano e não consegui tirar ainda. Não é válido, por exemplo, um paciente se recusar a tomar medicamento e substituir por outras atividades físicas? Depende do remédio, depende para quê, depende... Por exemplo, eu estou com depressão, prefiro não tomar o antidepressivo e correr no parque. Legal, então não é depressão. Se tem energia para correr no parque, não é depressão. Vai correr. Melhor para mim, que eu já tiro o remédio antes. Né? Mas muitas das vezes é isso. Então vamos pensar assim, eu estou com fissura, mas quando eu faço atividade física, diminui minha fissura. Tá ótimo, já tiro o Rivotril. Eu tenho uma amiga que ela não toma remédio, corre no parque e é diagnosticada com depressão. Aí tem que ver o colega que deu o diagnóstico. Porque assim, é exatamente isso. Né? Eu há 2 dias atrás atendi uma senhora que está viciada em karaokê. Virou até piada. Né? E aí quando eu fui ver, ela estava deprimida. O marido falou assim, não estou entendendo mais nada. Como é que alguém com depressão quer ir no karaokê todo dia? Que coisa é essa?
Tava fazendo graça com a minha cara e estava muito irritado com ela, né? Só que eu fui mostrando para ele que ela não tinha nenhum outro prazer, que era o único prazer, que ela ia para lá, ficava calada, não falava com ninguém, subia no palco, cantava a musiquinha dela e voltava. Não socializava, não fazia outra coisa, não tinha prazer em comer, viajar, nada, só aquilo. Eu falei, ó, por incrível que possa parecer, eu adoro medicina por isso, né? A gente vê coisa que a gente nunca tinha visto, eu nunca tinha visto, ninguém, quer dizer, dependendo de cada um, eu conheço algumas pessoas, mas não tão grave assim para deixar de fazer outras coisas em troca de cantar. Então, nesse dia ela tomou o remédio da gata, no lugar do remédio que ela tinha que tomar. E o que o veterinário dela disse? O que o veterinário dela disse? Então, vamos lá. Só tem gente comigo estranha aqui nessa casa. A recaída significa que o remédio não funciona? Não. Porque o remédio, já falou atrás, o remédio não está dando certeza de nada, o remédio é para ajudar, só isso. Recaiu, então esse remédio não funciona, não quero mais tomar. Calma. Não vamos colocar todas as nossas fichas numa única coisa. O que mais além do remédio você está fazendo para evitar a recaída? Só toma um remédio, então vai recair, porque um remédio sozinho não faz esse milagre. Não faz, eu preciso de conselheiro, eu preciso de psicólogo. Quanto mais melhor, quanto mais coisa. Cadê minha espiritualidade? Onde é que eu estou botando a minha espiritualidade? Não acredito em nada. Beleza, então vamos trabalhar outra coisa, já que você não acredita em nada. Você acredita em você, está ótimo para mim. Né? Então vamos acreditar pelo menos na gente. Tem gente que o remédio deixa de fazer efeito? Sim. Sim. Por quê? Igual droga, tolerância. Tolerância. Principalmente remédio de faixa preta. Nossa, eu não estou entendendo. Antigamente tomava um diazepam e dormia, que era uma beleza. Agora eu estou tomando 2 e não estou conseguindo dormir. Droga. Igual. Tomava meio litro de uísque, depois estava tomando 1. Ficou tolerante. Agora toma um diazepam, tomava um diazepam, agora precisa de 2. É igual. Igual. Tá? Então, isso tem que ser revisto o tempo todo. Nossa, eu tomo esse remédio há 20 anos e agora eu tomo... É isso. Qual era a tua pergunta? Mas não cheguei lá, eu falei que estava aqui, não falei que já era. Mas, ok, eu entendo a ansiedade, trabalho com isso, vamos te responder. Vamos responder. Quando chegar, tu vai responder lá, que eu já vou ter falado. Quando alguém não quer se tratar, é isso? Quando alguém não quer se tratar, quando alguém não quer tomar remédio. Então, gente, eu acho que é a resposta que eu dei um pouco para ela, né? Então, a pessoa não quer tomar remédio, é direito dela. Assim como é direito das pessoas usarem droga. Ela não pode deixar a doença, a escolha dela, invadir a minha vida. Moro junto, você está ruim, você não está conseguindo sair da cama, você está deprimido e você está escolhendo não tomar o remédio. Claro, tem diferente. Aí pensa na história da cebola, tem diferentes fases. Por exemplo, é uma depressão leve, dá para correr no parque, é uma depressão leve. Tem depressão que é grave, a pessoa não sai da cama, não come, se não der comida na boca, vai morrer. Aí eu vou ter que, para algumas pessoas, eu vou ter que abrir a boca e jogar o comprimido lá dentro. Para outras pessoas, eu vou ter que dizer assim, você tem que escolher o que é melhor para você. Mas a sua escolha não pode interferir na minha vida. Não pode jogar minha vida para baixo. A escolha é sua. Mas eu não sei se eu dou conta de viver com alguém que está deprimido e não sair da cama. A resposta é, depende da pessoa, depende da situação em que a pessoa está e da gravidade da doença. De um modo geral, pessoas que têm doença leve a moderada, elas podem escolher tratar ou não tratar. Como é que eu faço para convencer? Aí, gente, é o talento de cada um, né? Eu medico, falo que com a medicação vai ser melhor, que vai ter menos sofrimento, convido a pessoa a conhecer um grupo de mútua ajuda para ter identificação com outras pessoas que já tomaram remédio e que se beneficiaram disso. Então, eu estou com uma paciente muito difícil no consultório agora, ela não é dependente química, é uma farmacêutica que está com depressão e não quer tomar remédio. Aí eu introduzo o remédio, ela toma durante 5 dias, fala assim, Daniel, não fez efeito, eu vou parar. Eu li no Google, ela é farmacêutica, eu li no Google, eu li não sei aonde, eu entrei no grupo de pessoas com ansiedade que falam que esse remédio
pode provocar rebote, não sei do que causa isso, causa aquilo. Eu tive que ser um pouco mais enérgico. Você vai ter que escolher. O seu médico sou eu ou o Google. Eu não vou ficar competindo com a internet. Não vou competir. Porque tudo que a gente procurar, a gente vai encontrar na internet. Não vou competir. Ou você confia em mim, ou você não confia. Porque ficar passando remédio de 5 em 5 dias. Aí ela volta no consultório, fala que parou, não tomou. Ela começou a fazer o tratamento em abril. A gente está em agosto. Ela não tomou nada ainda. Eu falei, se tu já tivesse tomado o remédio, era para estar te dando alta já, uma hora dessa. E não consegui nem tirar os sintomas. Tu está com tanto medo de tomar medicação que a gente não foi para frente ainda. Estamos parados, estamos estagnados. E aí, um exemplo bom, ela é farmacêutica. Mais do que eu, ela entende de remédio. Mais do que eu, ela trabalha com isso. Né? E talvez até por isso o medo dela. Né? E eu acho que é um pouco do que tu falaste. Tomar o remédio e admitir a doença. Ela não quer admitir que ela está deprimida. Ela ainda não quis. Próximo passo, vai para a terapia. Já devia estar na terapia. Talvez o psicólogo consiga, apontando de uma outra maneira, mostrar para ela a necessidade de que ela precisa do remédio e que ela está doente. Dá trabalho. E aí, quando a gente está junto com a pessoa que está doente e não quer tomar remédio, ao mesmo tempo a gente fica um pouco refém, porque é muito próximo e a gente quer ajudar, mas também a gente tem algumas artimanhas. Ninguém melhor do que eu para conhecer essa pessoa que mora comigo, que convive, que é meu familiar. O médico conhece, mas não sabe tanto quanto eu. Essa união de família mais médico faz diferença. Isso o dependente químico troca a droga pelo remédio. E aí? O quê? Continua dependente. Continua dependente, né? Aí, gente, é mais ou menos o que a gente falou com relação à redução de danos. Eu prefiro que o meu paciente troque a droga pelo meu remédio. Porque quem controla o remédio sou eu. Se eu não fizer receita, ele não vai ter remédio. Pelo menos se a gente tiver um bom acordo. Então, assim, eu vou reduzindo dose, eu vou tirando de pouquinho, eu vou conhecendo o paciente, sabendo qual é o passo que ele tem que dar, consigo. A droga, eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou controlar onde ele compra a bebida alcoólica? Então, tudo bem, vai trocar? Beleza, mas eu não vou deixar que isso fique por muito tempo assim. Parei de usar tudo, também vou precisar parar de fumar? Vai, né? Esse sou eu. Eu, Daniel, médico. Quando pergunta isso, eu respondo mentalmente, vai. Aí depois eu penso, calma, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, né? Então, você, como médico, eu acho que você deveria pensar, você parou tanta coisa difícil, parou crack, parou tanta coisa, né? Vamos tentar. Viu como o remédio te ajudou? Tem remédio que ajuda a parar de fumar, vamos tentar? Eu dou estímulo e deixo a pessoa escolher e mostro o que pode acontecer com as consequências, assim como eu fiz lá atrás com a bebida, com o crack, com a cocaína. Tem clínicas que permitem você fumar dentro dela, até para tirar o nível de ansiedade. Isso, e exatamente. tratar disso futuramente. Então, na verdade, assim, as clínicas que permitem são clínicas, eu considero que é a melhor solução naquele momento. A pessoa já aceitou ser internada, que é muita coisa, né? Ou até involuntário, né? Na involuntária mais ainda, nem aceitei imaginar ficar sem cigarro. Vai ter confusão, vai ter briga, vai ter gente pulando um muro para fumar lá fora, né? Melhor não, vamos com calma, né? Então vamos de uma camadinha de cada vez, a cebola é grande, tem muita coisa para ir descascando. Alguém levantou o braço. Mas qual é o risco de tirar tudo e a pessoa também recair por conta que ela não teve uns escapes, pelo menos uma coisa menos pior? Por isso que a gente vai de pouquinho encontrando novos escapes para que a droga, mesmo que seja nicotina, não comece a perder o sentido. Um exemplo que eu acho muito legal. Eu tinha uma paciente que usava cocaína. Ela não queria parar de beber, só cocaína. Ela entendeu que a cocaína, para ela, fazia mal e ela queria parar a cocaína, mas não parou de beber. Quando ela bebeu de novo, ela recaiu na cocaína. Ela parou de usar cocaína e parou de beber. Ficou com a maconha e com cigarro. Maconha de vez em quando, cigarro todo dia. Aí ela falou assim, olha, se eu comprar maconha, é o mesmo cara que vendia cocaína. É um risco para mim. É um risco para mim, eu não quero mais
comprar maconha, porque quando eu vou comprar maconha, o cara me oferece cocaína. Tá difícil eu fazer o evite por conta disso. Então, eu acho que eu vou deixar essa maconha de lado, ficar só com o meu cigarrinho. Ela largou a maconha, ficou com o cigarrinho, começou a mexer mais nas coisas, fazer atividade física, correr. Ela achou um grupo de pessoas que corriam juntas, ela começou a correr, e todo mundo falou assim, você está correndo e fumando? Aí perdeu o sentido o cigarro para ela. A corrida já tinha substituído talvez um baratinho que o cigarro dava. Ela, quando voltou comigo, ela falou, parei de fumar faz um mês. Não foi eu que tirei. Foi a organização da vida dela naquele momento que não fez mais sentido o cigarro para ela. Que é a grande diferença, né? A vida ganhar outro sentido. Qual o papel da família com relação ao medicamento? Era a tua pergunta, era mais ou menos isso. Mais ou menos, acho que tem uma mais específica. Qual é, pessoal, a relação da família com a medicação? É supervisionar, é dar o remédio, é fazer o quê? Motivar. E se não quiser tomar? Estou motivando, não está tomando. Controlar. Controlar também. E aí, gente, tem certo ou errado? Não tem. Tem fase e tem a camada da cebola. Só isso. Vai ter um determinado momento que a gente precisa controlar. Porque a pessoa está muito doida, porque a pessoa está muito perturbada, porque a pessoa está fraca, porque a pessoa está com uma memória ruim, porque ficou doidona, ficou psicótica, não consegue organizar a cabeça, e aí a família talvez precise controlar. Vai ser a vida toda? Nem sei se a pessoa vai tomar a vida toda. Você está querendo saber se você vai tomar conta do remédio a vida toda? Não. De cara eu posso dizer que não. O dia de amanhã eu não sei, só por hoje, tá? Depois a gente vê se isso vai ser para a vida toda, mas de cara a gente pode falar isso. Medicação, a família contribui motivando, controlando, negando. Não tem, acabou. Por que você quer esse remédio? O médico não tirou? Por que você está tomando esse remédio novo? Não tem. Tem, mas acabou. Como saber se o paciente está tomando o remédio adequadamente? Controlando. Então assim, eu só vou precisar saber se o paciente está tomando a medicação adequadamente se eu estou desconfiado, se eu ainda não acho que o paciente está completamente aderido ao tratamento. Então é uma fase também, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Familiar de dependente químico vai demorar um tempo para dizer assim, agora acho que estou confiando, porque eu gastei toda a confiança em 1000 recaídas. Já prometeu tanta coisa e não cumpriu. Eu estou cansado. Então, se não vai ser do dia para a noite, prometo que agora eu vou tomar o remédio direitinho. Tá? Eu estou ouvindo, mas não estou acreditando, porque eu já vi tanta lorota e não acreditei, que agora vai demorar um pouco mais. Como confiar ao paciente a medicação? Não confiar. Confia, né, gente? De novo, volta para a imagem da cebola. Vai ter gente que vai estar numa fase em que a família já entende que a pessoa faz sozinha, faz por ela, né? Vai percebendo as emoções, o caminhar, né? Essa observação da família é essencial para saber a hora certa, o momento adequado de dizer assim, toma o teu remédio, tá aqui a caixinha, ó. O que tu vai fazer é contigo. E eu nem vou mais na consulta. O que é pior, overdose de droga ou de remédio? Overdose, a gente mata qualquer um. Morreu por causa de remédio, morreu por causa de droga, tanto faz. Overdose, não tem melhor nem pior, mata igual. Como convencer o paciente que ele deve tomar o remédio? Era essa a pergunta. Já falamos, né? Vamos tentar de diferentes maneiras, entendendo que existem diferentes fases. Ajudando a cavar o fundo de poço. Muito simples. Você usa ou você não usa, meu filho? Não, ele usa maconha, eu tenho certeza. E tu aceita? Tudo bem para ti dentro da tua casa? Não é que eu aceito exatamente, mas eu tentei não expulsar. Então. Eu tentei também. Não precisa expulsar.
expulsar o menino, calma. Não expulsa o menino, calma, vamos lá. Mas assim, Um pouco mais dura, Ah. foi mais difícil. Então, mas Foi, começou a ficar agressivo. qual é a regra de dentro de casa? A gente está tentando um termo, só que eu estou desconfiando realmente que ele está começando com outras coisas. Tá, a gente já fala. Para isso, tem várias maneiras. Por exemplo, quando eu recebo no consultório alguém que está assim, que o paciente fala, não uso nada, minha mãe está pirada. Eu falo, ótimo, então vamos fazer o xixi aqui nesse potinho, a gente já vê, tu mostra para tua mãe que ela está pirada, pronto, acabou. Ah não, eu não quero fazer xixi por quê? Porque eu estou usando, então vamos falar para tua mãe que está usando, porque ela já sabe. Se ela te trouxe aqui é porque ela está desconfiada, ela só precisa ter certeza. Ou tu te nega, porque negar é dizer sim, ela vai ter certeza. Ou tu faz e diz sim, e assume. Quantos anos você tem? Assume o que você está fazendo. E vamos para frente. Porque assim. Então, mas eu falando para ele, falaria isso. Assume para tua mãe e cresce. Para de ficar se escondendo mentindo. Porque isso é papinho de dependente químico. Tu não é dependente químico. Tu fala que tu não é. Se o paciente estiver tomando remédio, isso quer dizer que ele está em tratamento? Está tomando remédio direitinho, está em tratamento? Parcialmente. Porque eu acho que o tratamento vai muito além. Isso. Gente, tomar o remédio direitinho não quer dizer nada. Tá? Nada. Porque o tratamento é muito mais do que tomar um remedinho. Toma o remédio, não trabalha, fica dormindo, vê sessão da tarde, Netflix, joga videogame, não faz nada. Mas toma o remédio, tá ótimo. Tá ótimo nada, não fez nada. Qual a importância dos grupos de mútua ajuda NAA na recuperação? Total. Isso dá significado para a pessoa, né? Ver outras pessoas. Eu sou a favor, mas pode ter pessoas que, por exemplo, no NA, a pessoa absorve o problema dos outros em vez de evoluir. Aí talvez um tratamento individual não caiba. Sim. Não tem. Aqui é o modelo Matrix. Tem gente que não vai se adequar a isso. Não nesta fase. Pode ser daqui a 12 anos, 5 anos. Volta depois. Volta depois. E tenta entender por que eu absorvo tudo. Eu vou no NA e fico absorvendo. Será que não é esse motivo de você estar recaindo o tempo todo? Você absorve tudo de todo mundo. E você vai lá, bebe para dar uma desopilada, né? Uma desobstruída, obrigado. Depois de quanto tempo sem ele usar, eu, familiar, poderei ficar tranquilo? 30 anos? 100 anos. 100 anos. Aí eu vou usar, acho que um conceito de amor exigente. Você tem que ficar tranquilo hoje. Independente hoje. de Como é que você acordou? Que dia é hoje? Primeiro dia, melhor. Então é isso. Eu tenho que ficar tranquilo. E quem está usando é ele, não sou eu. Eu tenho que ficar tranquilo para poder ajudar. Se eu enlouquecer mais do que quem está usando droga, não vai dar certo. Porque a minha ansiedade atropela o próprio usuário. E aí, ó, perdi noção de tudo. Igual a máscara do avião, sempre dou esse exemplo. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair, você primeiro coloca a sua para respirar e depois coloca no outro. Senão morrem os dois puxando a máscara, né? E morre mesmo. Então quase no fim, tá? Eu sei que eu já passei um pouco. Que horas são? Quase 10. Eu falei que ia acabar 9 para minha mãe. O que é codependência? Gente, codependência é mais grave do que dependência para mim. Porque o cara que está usando, pelo menos tem uma droga ali na cabeça. O codependente está seco. Seco, sem nada, né? Ficando pirado, sem nada. Sem nada. E aí, né? Não está nem se divertindo, exatamente, né? O cara vai pra balada, dança, beija na boca, cheira, volta doido. A pessoa não foi pra balada, não cheirou nada, não beijou na boca e tá doida. Eu acho que é bem pior do que a própria dependência química, né? Codependência, basicamente, gente, é quando eu me adaptei, o corpo do dependente químico se adaptou à droga.
E eu me adaptei à droga dessa vida que eu estou vivendo. Quando muda, eu fico ruim, entro em abstinência. Quando a pessoa para de usar droga, me faz dá uma sensação estranha, parece que nem precisa de mim, nem me ama, né? Nem cheirou hoje para eu cuidar, nem vou fazer uma sopa, comeu na rua, como comer na rua? E qual é a minha função? Não é ajudar você? Aí a pessoa está pirada. Eu lembro de uma vez que eu falei para a mãe, eu sempre conto essa história, se a senhora voltar com essa perna de cactos, cabeluda, mais do que a minha, com essa sobrancelha, monocelha, uma encostando na outra, a senhora não vai visitar o seu filho. Porque eu preciso que o seu filho lhe veja bem, para ele dizer assim, minha mãe está bem comigo ou semigo. Porque se ele ficar achando que a senhora está desgraçada, cabeluda, peluda, monocelha, horrorosa, né? Ela nem usa, eu uso droga, eu estou melhor do que a minha mãe. Para que eu vou parar? Ela que não usa tá desse jeito, melhor usar, porque eu estou melhorzinho. Tá acabando, gente, segura um pouquinho, senão vão brigar comigo. Como saber se eu sou codependente? Como saber se eu sou codependente? Vai, fala. Vou já fazer a pergunta. Tá. Quando o psiquiatra te fala que preferia me internar do que internar no filho. Você é codependente grave. Eu já fiz isso. Não internei, mas já falei, olha, se falar mais uma coisa, eu vou pedir para ele ir embora e a senhora vai ficar aqui e eu vou dar remédio para a senhora. Tá muito grave, tá pior do que a pessoa que está usando droga. É isso. Como saber se eu sou codependente? Gente, quando a vida está focada, voltada, não tem outro horizonte, meu pensamento ficou obsessivo, tudo que eu penso é se ele não usou, se ele usou, se ele saiu, se ele não... Eu atendi uma mãe que falou uma vez, eu não durmo, nunca. Porque quando ele está em casa, eu sempre conto essa história. Quando ele está em casa, eu fico com medo dele sair. Então eu não durmo com medo dele sair. Eu fico vigiando para ele não sair. Quando ele está na rua, eu não durmo, porque ele não chega. Enquanto ele não chegar, eu não durmo. Ou seja, não dorme nunca. Isso é um bom exemplo de uma codependente grave. É por falta de amor ou por excesso de amor? Por não saber amar. Eu acho que é uma resposta mais bonita. É por não saber amar. Às vezes a gente está com amor que está excesso, está sendo pelo ouvido, mas eu não sei amar direito, não sei botar as palavras, eu não sei. Então, eu acho que dar tudo pode ser um exemplo de amor. Eu lembro de uma outra reunião com família que uma mãe falou assim, a culpa é minha, eu bati muito. Aí a outra falou assim, a culpa é minha, eu não bati nada. Né? Então assim, tanto faz, não é a quantidade, é como. Né? Como é que a gente está amando. Amor nunca faz mal. A maneira de expressar esse amor é que acaba com tudo. Né? Como é que eu amo, como é que eu ponho esse amor em prática? Estou com dó dele, vai ficar sem mesada, ele não está trabalhando. Poxa, meu filho, você bebeu? Bebi, mamãe, com o dinheiro que você me deu. Pronto. Isso é amor, não é amor. E se com todos os meus esforços eu não conseguir que ele ou ela pare de usar? É escolha, gente. É escolha. O que eu posso fazer é estar do lado, dizendo assim, você quer ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Se não quer, vamos pensar junto. Como é que você vai viver melhor e como é que eu vou viver melhor? Senão a gente vai entrar numa coisa muito louca de puxar máscara de oxigênio. Só isso. Pessoal, até aqui. Quanto tempo eu já não tenho? Nada, né? Zero. Então eu vou fazer um comercial rápido do meu novo empreendimento, que é o seguinte, eu estou fazendo encontros de casais. Sabe aquele casal que passou 20 anos cuidando do filho e eu não olhou para a cara do outro, de repente o filho parou e a pessoa olhou e falou, quem é você? Sou seu marido. Então assim, a gente está fazendo, chama Love Play, que é um encontro de casal quase igual da igreja, só que o nosso tem sexo. Entendeu? A gente fala mais de sexualidade, de erotismo, de como botar aquele lugar comum, marasmo, para funcionar. Então, olha só. Love Play tem a premissa básica de tirar o casal da zona de conforto e provocar uma reflexão na forma como estão conduzindo essa história de amor.
É uma imersão, as pessoas ficam sexta, sábado e domingo num hotel fazenda, a gente fica lá fazendo exercícios práticos e teóricos a respeito de amor e sexo. A gente não, é só Fábio que é para fazer, tá, gente? Eu não me envolvo com o casal, eu só fico meio que direcionando, faz isso, faz aquilo, que é um lugar bem legalzinho, para os casais irem e a gente ter um pouco mais de exercício de intimidade, de erotismo, de botar as palavras, sabe aquelas palavras que nunca mais foram ditas, porque o dia a dia comeu isso, a gente volta, né? Tem ali o telefone, o site e tem uma página no Facebook também. Quero deixar o meu e-mail, o meu Facebook, o meu telefone do consultório. Estou à disposição para não responder perguntas, porque eu acho que já não dá mais tempo. Não, né? Então eu agradeço. Obrigado.